Ora então, muitas boas noites. Finalizado o nosso dia de Liga Europa e de Conference League, foi um dia com altos e baixos. Tivemos excelente leitura em pré para o Betis com a Fiorentina. Estávamos a ter a leitura correta do que falamos ontem no vídeo com o Atlético Bilbao e com o Man United. O Man United, até podemos ir aqui buscar o jogo, até podemos ir aqui buscar a partida, vamos já aqui avançar para o que interessa. Onde está aqui o jogo, cá está ele. O Man United que entrou, vocês podem ver aqui, lá está, o Man United sempre a querer quebrar o ritmo de jogo, o Man United sempre a querer diminuir a intensidade da partida, a querer ao máximo atrasar e não permitir que o jogo ficasse partido. Um Atlético Bilbao que entrou bem, não é uma equipa de ter muita e grande posse de bola. O Man United, o Bilbao, aliás, o Bilbao das equipas em Espanha é das equipas que menos posse de bola tem comparativamente aos golos que marca. Um, mas a lógica do que falamos era isto: um Man United um bocadinho mais na expectativa, sabendo que há uma segunda mão é um Trafford, e um Bilbao, digamos que até que assumir um bocadinho mais as rédeas do jogo. E foi isso que fomos tendo um Bilbao muito aproveitando também erros do Man United na saída de bola, porque o Bilbao até pressionava relativamente alto, e fomos tendo um Bilbao a criar oportunidades. Portanto, a nossa lógica, aquilo que falamos, aquela entrada em pré de gols em ambas as partes, fez sentido pelo o que o jogo estava a dar. Portanto, veio de encontro àquilo que falamos. Entramos no Telegram em live num gol da primeira parte, esse mesmo gol veio, mas do United, num excelente lance do Maguire, e entre o gol do United e o 2-0, todo o jogo do Bilbao e toda a nossa narrativa e trabalho para a segunda parte desapareceu. Porquê? Porque o 2-0 é de penalti, o central é expulso porque era lance de gol iminente, e o Bilbao desapareceu da partida. Correto? O gol até trouxe o Man United 1-0 muito mais confiante e muito mais capaz de ter bola do que estava a acontecer antes do golo, e o 2-0 matou completamente a reação do Atlético Bilbao. E quando surge o 3-0, rapidamente o jogo morre, porque o United não vai arriscar grande coisa na segunda parte e o Bilbao teria que se expor imenso, em que ir atrás de um 1-3 poderia significar o 4-0 e praticamente a machadada final. Até tivemos aqui um período em que tivemos o jogo algo partido, e foi pouco depois disto que eu entrei no mais 3,5, apesar de ter sido só com meia stake, porque havia este risco do United querer congelar o jogo e do Bilbao não ser capaz de fazer algo mais, de derivado do cansaço, estar só com 10, de faltar homens e por aí fora. E o Bilbao foi sempre muito com coração e mais do que cabeça e com calma, mas mesmo assim tivemos o United, mesmo com o ritmo de jogo lento, a criar oportunidades, não digo oportunidades, mas lances para finalizar de forma melhor e realmente sentenciar a partida, mas nunca foi capaz disso. Estragaram uma, duas, três, quatro, cinco transições em vantagem, ataques em igualdade numérica e por aí fora. Acabou por não surgir o nosso, o nosso gols em ambas as partes. Tivemos gols em ambas as partes no Betis com a Fiorentina. Perdemos uma entrada em cantos no Nottingham com o Brentford. Entrei na altura, o Nottingham estava 1-0, não estava com um padrão super claro de cantos, mas é no Nottingham perder 1-0 em casa, a ver as hipóteses de ter um lugar na Liga dos Campeões, a esfumar-se, a tentar algo e a tentar ferir de certa forma o Brentford. Estava a fazer muitos cruzamentos o Nottingham, era muito jogo pelos corredores. Sofre 2-0, mesmo assim continuou atuada, mas com menor intensidade ainda. Muito jogo de corredor, muito lance para sair cantos, e eles realmente não saíram. Foi pena, portanto perdemos. Ganhamos uma stake com a pré do Betis, perdemos outra com o pré do United com o Bilbao, depois perdemos meia stake nos golos do Bilbao e nos cantos do Nottingham. Portanto estamos hoje no vermelho, por assim dizer. Hoje, portanto, se não falha a memória, é uma stake que ardeu, uma stake e meio. Portanto, faz parte, é o que é. Não vou estar sempre aqui a falar de cenários positivos. O único cenário positivo que podemos falar de hoje, que é em comparação ao vídeo de ontem, que foi isto. Isto foi o que foi falado no vídeo de ontem. Não veio ambas marcam, não veio os gols marcados ambas as partes. O mais do e-mail que nós falamos que podia ser a entrada mais segura, acabou por vir. O mais 2,5 no risco, em que o mercado traria para o jogo mais do under do que do over, acabou por surgir. O ambas marcam do Tottenham com o Bodo a marcar, que eu vos falei, gols em ambas as partes, para mais 2,5. O Betis com a Fiorentina, gols em ambas as partes. Quando entrei hoje já estava a 1.77. O mais 2,5, o ambas marcam. O Nottingham teve o gol na primeira parte, o mais 0.5 e teve 1.0. Gols em ambas as partes, não teve os cantos. Portanto, de positivo tiramos a análise que tivemos em pré. Avançando já para o dia da manhã, começando aqui um bocadinho pela segunda liga alemã, já é a segunda liga norte-americana, não sei muito bem porquê. Temos o Magdeburg contra o Trocopasso, que está a lutar para não descer para a terceira divisão. Temos o Magdeburg que está a lutar para subir de divisão, para chegar pelo menos
ficar em posição de lugar de playoff de disputa com o adversário da Primeira Liga, da Primeira Bundesliga, ou então tentar chegar aos pés do Hamburgo. Temos aqui o Magdeburg nas últimas 5 partidas, empatou, ganhou, perdeu, ganhou, empatou. Se formos a ver aqui o Monster, nas últimas 5 partidas só conhece empates e derrotas, 1 igual, 1-0, 1 igual, 3-1, 1 igual, portanto, aqui há alguma padrão de ambas marcam. Nos últimos 10 jogos fora, o Monster, portanto, os últimos tem 1, 2, 3, 4, 5 derrotas, tem 2 vitórias e 4 empates. Nos últimos 5 jogos a jogar fora, só venceu um, que foi o Elfsberg, que está mais ou menos a lutar com o Magdeburg, mais ou menos, não está a lutar com o Magdeburg, mas já foi há uns dias. Os últimos 2 jogos foi com o Fortuna e foi ao Colónia. O Fortuna que está em 6 foi ao Colónia, que está em... Que é de Colónia? Perdeu o Colónia. Perdeu o Colónia. O Colónia está em primeiro, sou cego. E perdeu por 3-1. O Magdeburg nos últimos 5 jogos em casa venceu venceu o Kaiserslautern, perdeu com o Hamburgo 3-0, ganhou 4-1 da Amsterdã, ganhou 3-0 ao Colónia. Portanto, o Magdeburg a jogar em casa, se vocês forem aqui a reparar, aqui estava 0-0, aqui estava a perder 1-0, estava a perder 2-0, estava a vencer 2-0 no intervalo, estava a vencer 1-0 no intervalo, aqui estava a ganhar 1-0, aqui estava 0-0. Portanto, não é propriamente a equipa mais segura do mundo a ir em vantagens para um intervalo. Jogos sem marcar 20%, jogos sem sofrer 40%, 50% dos jogos de ambas as equipas ambas marcam. Nas primeiras partes, o Magdeburg não é propriamente uma equipa super concretizadora. Já o Munster é uma equipa que sofre com alguma frequência nas suas primeiras partes. 50% das vezes sofre um golinho nas primeiras partes. Vocês podem ver aqui, sofrer golos é com eles nas primeiras partes. O Magdeburg marca muito mais a marcar nas segundas partes do que propriamente nas primeiras. Ok, atenção a isso. Temos aqui um Magdeburg. Eu sou horrível a dizer nomes de equipas alemãs, está bem? Não levem mal. Temos o Magdeburg a 1.50, empate 4.75. O Pressen troca o passo a 5.27. Onde eu acho que aqui pode ser interessante será aqui no modo que está ligeiramente elevada, que é o Magdeburg a marcar em ambas as partes. Eu sei que não é uma equipa propriamente super concretizadora a marcar golos nas suas primeiras partes, ok? E os dados assim o indicam. 60% das vezes é a primeira equipa que marca. Atenção a isso. Para marcar em ambas as partes, 20%. Okay? Estamos a ir aqui contra a lógica. Okay? Estamos a ir contra a lógica do que diz a estatística. Mas estou a ir um bocadinho pelo adversário que vão defrontar. Estou na disputa para tentar chegar ou manter o lugar de playoff ou quem sabe chegar ao segundo lugar. E estou a ir aqui um bocadinho pelo adversário que vão defrontar, porque isto para sofrer golos em ambas as partes é uma alegria. Portanto, vou aqui um bocadinho contra a estatística, quase um bocadinho contra o mercado, por assim dizer. Ou melhor, a favor do que o mercado me está a dar. Vocês percebem? Porque reparem, o Magdeburg nos jogos fora estava a perder 1-0, estava a perder 1-0, estava empatado 1 igual, estava 0-0, estava 0-0, estava 0-0, estava 0-0, estava a perder 1-0, estava a perder 3-1, com 2 adversários já do nível um bocadinho mais acima. Vai defrontar novamente um adversário que está a lutar por algo relativamente interessante. Portanto, eu acho que vale o risco, sinceramente. Se não quiserem ir pelo risco, mais do meio está 1.10, mais do meio está 1.39. A vitória do Magdeburg está 1.50, tendo em conta o registro do Magdeburg a jogar em casa nas últimas 5 partidas, tendo em conta os adversários que já defrontou, o adversário que vai defrontar, que a jogar fora tem tido muitas dificuldades. Mas eu, se calhar, vou arriscar como entrada em pré no Magdeburg a marcar nas duas partes. Avançando, também mantendo-nos em terras alemãs, temos o Heidenheim contra o Bochum. Portanto, temos um Bochum com 21 pontos, um Heidenheim com 25. Estão a lutar para pelo menos uma destas equipas garantir uma posição de playoff de segunda liga alemã. Temos, de primeira liga alemã, aliás, contra o adversário da segunda liga alemã, assim que é Heidenheim a 2.40, empate 3.51, Bochum 2.91. Empate ou vitória do Bochum a 1.40. Ok? Mais 2,5, 1.73. Golos em ambas as partes, estava com aquela odd espetacular de 1.71. E para mim acho que é uma boa oportunidade para o dia de amanhã. E porquê? Heidenheim, nos últimos 5 jogos, tem uma derrota com o Bayern de Munique e com o Frankfurt, podemos dizer que são normais, uma fora, outra em casa. Venceu na casa do Stuttgart, empatou com o Leverkusen em casa a 0, venceu o Wolfsburg fora e venceu o Kiel em casa. Portanto, temos aqui um Heidenheim, tirando estes 2 jogos aqui, até tem conseguido bater o pé a adversários teoricamente mais fortes. Temos um Bochum que nas últimas 5 partidas empatou na casa do União de Berlim e tinha perdido com o Werder Bremen, tinha perdido com o Augsburg, tinha perdido com o Stuttgart, tinha perdido com o Leverkusen. Se formos a ver o seu registro a jogar fora, venceu na casa do Bayern, um jogo muito atípico.
Perdeu na casa do Leverkusen por 3-1, perdeu em Bremer por 1-0, tinha de empatar o Wolfsburg a uma bola e tinha empatado com o Kiel a 2. Antes disso tinha sido só levar no pelo. Já o Heidenheim, no seu registro em casa, a coisa não está muito famosa. Temos um Heidenheim 3-1 com a vitória ao Kiel, o 0-0 com o Leverkusen, estava a levar de 4 do Bayern. Mas porquê que eu acho que o golos em ambas as partes pode ser interessante? Pelo que está em disputa. Um Heidenheim que ainda sonha chegar ao lugar do Hoffenheim, um Bochum que sabe que uma vitória aproxima-os, fica a um ponto de uma equipa que está em lugar de playoff, que pode manter-se no que toca aqui em termos de descidas ou subidas de divisão. Jogos sem marcar 50%, atenção a isto, são duas equipas que metade dos seus jogos não marcam. Jogos sem sofrer, o Bochum sofre sempre, o que é curioso. Já o Heidenheim 20%. Ambas marcam 40 para uma, 50 para outra. Vamos a ver, marcar em ambas as partes, quer para um, quer para um lado, 20% das vezes apenas é que marcam em ambas as partes. Mas aqui eu estou a ir um bocadinho no que toca do peso da conotação que tem o jogo. Okay? O Heidenheim a sofrer na primeira parte 60%, o Bochum a sofrer na primeira parte 70%. São as equipas que sofrem muito nas primeiras partes, muito. E depois, as segundas partes são sempre mais expostas, logo continuam a sofrer também bastantes gols. Portanto, eu vou um bocadinho na lógica de o que vamos ter em disputa para a partida, o peso que está atrás do jogo. Temos aqui um Bochum que nos seus jogos fora não tem estado propriamente, para os jogos fora não tem estado propriamente bem, apesar de ter aqui 2 empates e uma vitória na casa de Bains relativamente interessantes, foi perder com adversários teoricamente mais fortes, e temos um Heidenheim que tem feito melhores resultados a jogar fora do que a jogar em casa. E então, se vocês forem ver aqui, já tinha sofrido, aqui já tinha marcado, já tinha sofrido, já tinha sofrido, já tinha sofrido, já tinha sofrido, já tinha sofrido. Portanto, alguma exposição do Heidenheim e dificuldade do Heidenheim a conseguir suster os adversários em casa, e o peso do jogo pode ser interessante. Avançando para Itália, temos um Torino contra um Venezia que está a respirar por uma palhinha, está a tentar se salvar neste caso, da descida da divisão em Itália. Torino 2.26, empate 3-0, Venezia 3.61. Aqui não vou inventar a grande merda, mais do e-mail 1.44. Nós fomos a ver os últimos jogos do Venezia, tem muitos empates, tem uma derrota em casa com o Bolonha. Estes gajos a jogarem em casa são ridículos. Podem perder, mas vendem sempre muito caro as suas derrotas. Venceu o Monza em casa por 1-0, empatou fora com o Empoli 2 e perdeu com o Milan em casa. Vamos a ver o registro do Venezia. O Venezia nos últimos 5 jogos tem uma derrota e depois tem 4 empates. 0-0 com a Atalanta, 1 igual com o Como, 1 igual com o Lecce, 2-2 com o Empoli. O Torino, por sua vez, vem de 5 jogos em que perdeu com o Nápoles 2-0, venceu o Udinese em casa 2-0, perdeu com o Como 1-0, empatou em casa com o Las Verona, empatou fora com o Alado. Vamos a ver o registro do Torino em casa, não perde há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Nesses 8 jogos, apenas num ficou a zeros, marcou sempre. Portanto, mais do e-mail a 1.44, acho que é uma excelente oportunidade para o dia da manhã. Um Torino que já não vai sair dali, tem muito mais pressão o Venezia de se expor por algo no jogo. Claro que neste somar um ponto não é propriamente ridículo, mas aqui outra odd que eu acho também que pode parecer interessante para o jogo, tendo em conta o que é que pode ser realmente a partida, ok? E isto pode dar aqui uma oddzinha minimamente engraçada, que é um bet builder de empate ou vitória do Torino e menos 3 golos e meio. Não estamos a falar propriamente das equipas super concretizadoras, ok? O Torino, por exemplo, o Venezia para marcar em ambas as partes é uma tragédia. O Torino, 80% das vezes, marca um golo. Marcar em ambas as partes, o Torino apenas 30%. Não tem propriamente muitas médias de golos marcados, apenas um. Médias de golos feridos 0.70, o Venezia 1.60. Mas tendo em conta a dificuldade do Venezia a jogar fora de portas, mas mesmo assim consegue ir buscar aqui 4 empates seguidos contra adversários com alguma qualidade, Atalanta, Como, e temos um Torino que em casa tem estado muito forte, batendo o pé ao Milan, batendo o pé ao Udinese, batendo o pé ao Génova, mas nunca com muitos gols nas suas partidas. São equipas, o Torino tem 39 gols sofridos, para vocês terem uma ideia, o Milan tem apenas menos 1, a Lazio tem mais gols sofridos que o Torino, o Bolonha não está muito longe, portanto não é propriamente uma equipa super batida defensivamente. Já o Venezia é um bocado mais tragédia nesse aspecto, mas acho que este bet builder de empate a vitória Torino e menos 3,5 dá um modo de 1.79, parece-me interessante para o dia da manhã. Se não quiserem brincar com bet builder nenhum, é numa das casas que trabalhamos, está no Telegram, tem o mais do e-mail a 1.44. Avançando só aqui, dando uma vista de olhos em território francês. E porquê território francês? Porque temos um Nice que está neste momento na luta
ainda, claramente, pela Liga dos Campeões, ok? Ele está a 1 ponto do quarto lugar que pode dar acesso à Liga dos Campeões. Temos o Nice a 1.42, temos o empate a 4.55, Rams a 7.0, um Rams que não está assim tão longe quanto isso de posição de descida, ok? Playoff, temos aqui, não estamos assim muito longe. O Rams, nas últimas 5 partidas, portanto, venceu o Cannes, perdeu com o Estrasburgo, venceu o Lens, venceu o Toulouse, empatou com o Montpellier, e temos o Nice que nos últimos 5 jogos tinha perdido com o Mónaco, perdido com o Nice, empatado com o Estrasburgo. Desculpem, tinha perdido com o Mónaco, perdeu com o Nantes, eu já estava por Nice a jogar contra a própria equipa. Tinha empatado com o Estrasburgo, tinha ganho ao Angers e tinha ganho ao Paris Saint-Germain por 3-1. Reparem que marcou sempre nestes 5 jogos, marcou sempre. Nos últimos jogos em casa, venceu o Angers, mas perdeu com o Nantes, empatou com o Auxerre e perdeu 2-0 com o Lyon. Aqui também não vou inventar grande coisa, vou só falar aqui muito rapidamente de um golo marcado em ambas as partes a 1.58, pela necessidade que o Nice tem, pela disputa em que o Nice ainda está de um possível acesso à Liga dos Campeões, um Rams que não está tão confortável quanto isso, ok? 40% das vezes o Nice marca em ambas as partes, 65% das vezes marca golos, 55% das vezes o Rams marca golos. Fomos a ver nas primeiras partes, o Nice tem 70% de percentagem de marcar um golo na primeira parte. Temos o Nice que até consegue marcar com alguma naturalidade na primeira parte e nas segundas. Já um Rams é um bocadinho mais na vertente de sofrer nas primeiras partes e nas segundas partes. Sinceramente, o gols em ambas as partes com esta odd de 1.58, se quiserem juntar alguma coisa, parece interessante, tendo em conta a conotação do jogo também. Avançando, Manchester City contra o Wolverhampton City, que está a tentar garantir os 2 troféus desta época. Quais são os 2 troféus desta época? São muito simples. Ir para a Liga dos Campeões para o ano e vencer a Taça de Inglaterra. Já está na final da Taça de Inglaterra, está a começar aqui a ganhar alguma alavancagem no que toca para a reta final e somar os pontos necessários para se manter dentro do top 5, porque os 5 lugares vão dar acesso à Liga dos Campeões. Temos um Wolverhampton que vem de 5 vitórias seguidas, não estou a ler mal, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas para a Premier, 6. Southampton, West Ham, Ipswich, Tottenham, Man United e Leicester. Vitor Pereira fazer um excelente trabalho. Temos um City que vem neste momento nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perdeu 1, o resto são 7 vitórias e 2 empates. Vem de 4 vitórias seguidas, 5-2 ao Palace depois de virar depois de estar a perder 2-0. Venceu o Everton fora 2-0 já no final da parte final do jogo. Venceu o Villa, venceu o Nottingham fora 2-0 a tal meia final da taça. E temos um City que a jogar em casa vem de 3 vitórias seguidas, nos últimos 5 não perdeu nenhum, marcou e sofreu sempre à exceção do Leicester, mas também, coitado do Leicester. Aqui também não vamos inventar muito, também não vamos inventar a roda aqui neste jogo. O Vítor Pereira está mais do que tranquilo no que toca à descida. Temos um City que sim tem que ter a obrigação de ganhar o jogo por causa da entrada ali Champions para o próximo ano. City 1.36, empate 4.80, Wolverhampton 7.98. Aqui não vou inventar grande coisa. Gols em ambas as partes está 1.52. A odd que eu gosto mais é o City a marcar em ambas as partes a 1.90 ou 3 cantos para o City na primeira parte, 3.0 cantos para o City na primeira parte a 1.72, naquela perspectiva de um City a ter que entrar mandão no jogo, um City que certeza vai ter mais bola. Vamos ter um Wolverhampton muito na expectativa, um Wolverhampton a tentar aproveitar sempre a transição, os homens que têm na frente, Mateus Cunha, se Sarabia a jogar também, o próprio Nuri a dar largura no corredor esquerdo. Portanto, vamos ter um City, teoricamente, mandão e perto do último terço do Wolverhampton, do seu último terço do City e da última linha defensiva do Wolverhampton. Portanto, esta odd dos cantos e o City a marcar ambas as partes parece-me interessante. Se quiserem fugir um bocadinho ao City, ser o City a marcar golos em ambas as partes, numa perspectiva de um City que não tem estado propriamente super seguro no que toca do aspecto defensivo, ok? O City tem sofrido bastantes golos nas primeiras partes. É uma equipa que não está propriamente segura nesse aspecto. Okay? 70% dos jogos do City deu ambas marcam, 60% deu ambas marcam no Wolverhampton. Podem querer jogar com isso vocês. A estatística assim o protege. Mas eu prefiro o gols em ambas as partes, ou mesmo o City a marcar em ambas as partes, ou então a questão dos cantos em que fugimos totalmente de gols. Pode ser um jogo muito interessante para trabalhar rates, trabalhar overs à frente, over limits, tendo em conta a pressão que o City que tem, porque a pressão está claramente do lado do City. É o City que precisa de pontuar para manter dentro do top 5 acesso à Liga dos Campeões. O Wolverhampton já vai em 13º lugar, portanto o Vítor Pereira vai com 6 vitórias seguidas, acabará recordes, está-se pouco cagando se o City vai cheio de pressão ou não. Eles vão jogar o jogo pelo jogo. Portanto, acredito plenamente. O próprio over 2,5 está a 1.53, não é a melhor odd do mundo, não entrarei nela, claramente é algo para trabalhar em live e não em pré. Avançando para o último jogo para o dia da manhã, já era para ser um vídeo de 15 minutos. Imaginem, meus amigos, imaginem. Porto Moreirense, temos um Porto que está horrível, amigos. Okay.
Temos um Porto que perdeu com o Estrela por 2-0 e quem viu o jogo, se aquilo tivesse ficado 3 ou 4 para o Estrela, não era exagero completamente nenhum. Porto a 1.30, não vou nisto, nem que me pagassem a peso de ouro. Empate 5.25, Moreirense 9.60. Um Porto que tem que vencer obrigatoriamente, porque o Braga vai receber o Santa Clara, se não estou em erro, sábado. Portanto, o Porto, se vencer, coloca a pressão no Braga para levar de vencido a Santa Clara em casa. Um Porto tem sido esta tragédia que está aqui. Ok, tem aqui uma vitória por 2-0 ao AVS, venceu no Estoril, mas levou uma tareia do Benfica, venceu o Casa Pia por 1-0, com uma boa primeira parte, uma segunda parte desastrosa. 1-2-1 ao Famalicão, muito sem grande brilharete. Esta derrota com o Estrela, ridícula. Vamos a ver nos jogos em casa. Venceu a AVS e Famalicão, mas depois quando apanhou um adversário, digamos, do seu tamanho, levou uma tareia. Com o Vitória foi o que foi. Com o Sporting, mesmo assim, foi o que foi. Com o próprio Santa Clara. Temos um Moreirense que não atravessa propriamente a melhor fase. Depois de vencer o Boa Vista, empatar com o Vitória e vencer o Gil, perdeu com o Rio Ave, perdeu com o Sporting, empatou com o Nacional. A manutenção está praticamente garantida. Não falta assim, ou já garantiu até. Aqui, sinceramente, não vou fugir de golos do Porto. Vou fugir de golos do Porto. Onde é que está a odd? Golos em ambas as partes. Já a perdi. Já perdi a odd de golos em ambas as partes. Como é que ela foi? Hã? Ok, encontrei. Golos em ambas as partes a 1.81. Não parece propriamente má de tudo. Outro odd que eu gosto bastante, Cantos HT para o Porto, mais 3.0 a 1.69, ou seja, um bocadinho, quem viu o vídeo de eu a falar do Porto com o Estrela, um Porto com mais bola, mas uma bola completamente passiva, ataques lentos, muito jogo lateralizado, muito jogo de cruzamento, apanhar um adversário em médio bloco baixo dificulta ainda mais a ação do Porto. Na mesma ótica, o Moreirense vai entrar da mesma maneira, acredito eu, vai ter o mesmo tipo de postura como teve o Estrela. Portanto, esta odd dos cantos de mais 3.0 cantos HT para o Porto a 1.79 parece muito interessante. Posso-vos falar aqui de handicaps de Moreirense. Temos o handicap de Moreirense mais 2.75 a 1.20, mais 2.0 a 1.42. É difícil achar neste momento, nem é uma questão de achar, é uma questão factual. De olharmos ao que o Porto está a ser ou de qualquer estatística também o demonstra, de vermos um Porto que amanhã vai dar 5-0 ao Moreirense. Pode realmente acontecer, mas eu prefiro ir, digamos, dentro do que é a lógica do que o Porto está a jogar, do adversário vai encarar pela frente. E o Porto tem as suas dificuldades quando apanha adversários com blocos médios, blocos baixos, em que depois apostam muito na transição e no ataque às costas da sua defesa. Vimos isso no jogo com o Estrela, precisamente. Dificuldade gritante do Porto na transição defensiva, dificuldade gritante do Porto em estancar as bolas, entrar no corredor central e entrar na sua linha defensiva pelo corredor central. E o Moreirense tem alguns jogadores capazes disso mesmo. Alanzinho, agora está-me a faltar o nome do avançado que até jogou titular em Alvalade contra o Sporting. O jogador que joga à direita também está-me a faltar o nome, fez um grande cruzamento que deu na altura o golo marcou o golo, aliás, do Moreirense e fez depois um grande cruzamento por ter dado 3-2. Que são muitos jogadores muito, muito bons a aproveitar o espaço e a conseguirem criar situações de perigo para a sua equipa e pondo em xeque a defesa do adversário. E o Porto pode-se apanhar nessa situação. Portanto, os cantos do Porto, os golos em ambas as partes, os handicaps do Moreirense podem ser interessantes. Não golos aqui, acho que só para o live, sinceramente. O mais 2,5 está a 1.94, não me meto nisto nem com ouro, tendo em conta a exigir o que estamos a ver do Porto, o adversário que tem pela frente, ok, é o Moreirense, 50% dos seus jogos têm ambas marcam, é uma equipa com alguma tendência para sofrer o seu golito sempre, pelo menos 1 a 2 golos, consegue sempre o sofrer, sofre mais nas segundas partes do que propriamente nas primeiras, ou seja, consegue de certa forma estancar um bocadinho o adversário, mas depois cede um bocadinho à pressão do mesmo. Se formos a ver os últimos jogos do Moreirense, apenas não sofreu do Gil e do Boa Vista, de resto tem aqui uma série de jogos a sofrer, como vocês podem ver. E nos últimos 20, 15 jogos, são 2, 3 jogos que não sofreu, mas prefiro ir nos cantos, prefiro ir no golos em ambas as partes. Prefiro até de certa forma ir no handicap do Moreirense do que propriamente algo a favor do Porto, só mesmo na vertente live. Está falado, amigos, já sabem, se gostam do que estamos aqui a fazer, não deixem de deixar o like, subscreverem, comentarem, que ajuda imenso o algoritmo. Estou em live naquela outra plataforma onde que vocês muito bem conhecem, todas as redes sociais estão na descrição. Não se esqueçam, amanhã bónus nas casas com que trabalhamos, está no Telegram também, e um giveaway também semanal, que há todas as semanas, 50€ também no Telegram, está lá tudo explicadinho. Fiquem bem, espero-vos ajudar e o início de um bom fim de semana.